Bom, já falamos sobre a fome na pandemia, educação e tecnologia, mas a gente não poderia esquecer de um dos dons mais importantes que nós temos, o dom da leitura. Gabi, fala melhor pra gente. Bom, a gente também tem que falar sobre a fome de conhecimento, não só de pão vive o homem. E recentemente a gente teve nas redes sociais o ministro da Economia, ele estava na criação de um novo imposto, e nisso ia se taxar a produção editorial, ou seja, de livros e jornais que atualmente no país é isento. Porque, segundo uma pesquisa que foi feita, dizia que as camadas mais baixas, mais pobres da sociedade, elas não consumiam livros. Quem só consumia eram os 10% mais ricos. E, para começar, eu gostaria de dizer que se você faz uma pesquisa, principalmente você sendo uma pessoa do governo, e você constatar isso, você tem que tomar uma medida para resolver essa situação, não para tirar vantagem, até porque a educação é um direito social do ser humano, que o governo tem que proteger e tem que garantir. E se você vê que as pessoas estão tendo dificuldade para consumir, ter acesso aos livros, você não é para piorar essa situação, você é para tentar melhorar. E o pobre, ele sim quer ler. Ele só não tem acesso, até porque livro, principalmente na pandemia, aumentou o preço. E às vezes a pessoa não tem que escolher entre pagar as contas e comprar o livro, mas quer ler. É tanto que sempre procuro outras alternativas, como, por exemplo, eu consumi bastante da biblioteca das escolas. Tem gente que procura na internet, compra livro usado nos sebos. E a leitura um privilégio, a escrita é uma das primeiras tecnologias, e a leitura é um privilégio do ser humano e que permite que a gente não se aliene, que no momento que a gente tem acesso ao conhecimento, a gente começa a pensar por nós mesmos. Nós desenvolvemos um pensamento crítico. Então é essencial exatamente para não se alienar e para ter acesso à informação, saber o que está acontecendo. Então é preciso o quê? Ele resolve essa situação, até porque se a gente já tem no Brasil uma situação um pouco precária, no PISA 2019, que é uma pesquisa feita no mundo todo, foi constatado que metade dos brasileiros não sabe ler nenhum básico, não sabe interpretar. Então, se você taxa livre, você já está fazendo essa situação piorar. O que vocês acham? Qual a importância da leitura? O que deve ser feito nessa situação? Então, eu concordo totalmente com o que a Gabi falou. E sim, a leitura ela transforma vidas. Ela é algo muito importante porque é a maneira mais antiga e a mais eficaz até hoje de nós adquirirmos conhecimento. Ela melhora o aprendizado dos estudantes, trabalha a imaginação, exercita a memória e, de verdade, ela muda vidas. Eu amo ler, adoro pegar num livro novinho, mas infelizmente não são todas as pessoas que têm esse acesso, porque vem de encontro também com a desigualdade social, muitas vezes com a falta de conhecimento também, mas ainda bem que hoje nós temos acesso às tecnologias e elas abrem o nosso mapa de escolhas. Nós temos hoje diversos sites que nos dão livros em PDF, livros muitas vezes de graça. Isso nos ajuda porque nessa época que está tão difícil para todos, os livros também foram uma tecnologia que aumentaram, que o preço subiu de certa forma. Então, realmente, quem antes tinha acesso, hoje tem muita dificuldade e procura priorizar outras coisas que são mais importantes no dia a dia. Então, realmente, esse acesso para essa tecnologia ficou mais difícil. Sim, eu concordo. É interessante a gente pensar que a leitura foi a primeira tecnologia desenvolvida pelo homem, né? Que foi ele tirar o som de uma coisa e aquilo se transformar numa coisa escrita e que você vê e que você consegue entender e distinguir o que aquilo está dizendo. Então, a leitura foi a primeira tecnologia, a letra foi a primeira tecnologia inventada pelo homem. E é muito interessante esse debate de que a Gabi levantou, né? Porque a gente vê as pessoas dizendo que
A maior parte do pessoal que consome os livros são a classe mais alta. E como o Gabi falou, se a classe mais alta que consome mais livros, então vamos botar imposto para que continue assim, né? Para que a classe pobre continue sem acesso à leitura, para que ela continue naquele estado em que ela se encontra, né? De baixa escolaridade, de baixo nível de leitura, com alto nível de analfabetismo. Então, não é o correto a ser feito, né? Eu chego a ser deprimente e ridículo uma situação como essa, e falo mais, não é só pela questão financeira em que a gente vê a maior parte da população pobre ou classe média não se interessando pelo livro. Eu falo que a maior culpa disso é a forma como a leitura é abordada dentro das escolas. Eu falo porque se não fosse pela minha mãe, que lesse para mim antes de eu dormir, durante toda a minha infância, eu nem ia sentir vontade de ler como eu sinto hoje. Porque se dependesse da escola, eu não sentiria vontade de ler. Porque eu era imposto a ler livros que eu não queria ler e que, às vezes, quando eu estava no ensino fundamental, né, tinha uma pilha, assim, de paradidáticos. E aí o professor sorteava aleatoriamente e eu não podia trocar com o meu amigo que não queria ler o dele, mas ele queria ler o meu e eu queria ler o dele. E a gente não podia trocar. A gente tinha que ser obrigado a ler um livro que a gente não queria quando a gente era uma criança. Então isso cria um bloqueio, né? E eu vim de uma escola que era uma escola pública, né? Então, se não fosse pela minha mãe, pela base que ela me trouxe da leitura, eu não seria um leitor hoje. Então, são duas vertentes, tanto a questão econômica, porque a desvalorização do escritor brasileiro é ridícula, chega a ser ridículo. Você compra um livro americano de mesma qualidade, mesma quantidade de folhas por, sei lá, R$ 15 na internet, e um livro de um brasileiro você compra por R$ 40, R$ 50, R$ 60. Isso eu falo por conta de um livro em específico, que eu era louco para comprar e nunca comprava, porque ele era R$ 60, ele era o livro de um brasileiro, eu não tinha condição de dar R$ 60 no livro. Então, além da questão econômica, ainda tem a questão da falta de incentivo que a gente vê em algumas escolas, não falo todas, mas que, infelizmente, muitas escolas, elas propiciam um ambiente em que você não cresce gostando de ler. Você cresce sendo obrigado a ler coisas que você não gosta, coisas que não te agradam e que, no final, não vão te trazer prazer, não vão te agregar, e não é esse o objetivo da leitura. Então, o resumo de tudo é que, se a gente está vendo um problema de falta de leitura na população mais pobre, a gente não tem que fazer com que ela se sinta mais oprimida ainda a não ler. A gente tem que abrir espaço, né, para mais facilidade na forma como é abordado nas escolas e na facilidade para comprar esse livro. Porque senão a gente vai continuar em um estado cada vez o contrário do que foi falado antes. Ao invés da educação ela crescer, ela vai diminuir, porque a leitura vai diminuir e aí como é que uma pessoa vai querer buscar conhecimento? Bom, e mudando de assunto, eu convido vocês a assistirem a Rede do Saber, feito pela Casa de Vovó Dedé. Vamos conferir!
Então é isso, galera. Gratidão por mais um programa, por vocês estarem aqui acompanhando a gente. E estaremos sempre aqui trazendo novas temáticas. Até o próximo sábado. Beijos. E é isso aí, galera. Deixa aquele seu like gostosinho, aquele like chop, tá certo? Aquele like chop. Deixa o like chop para o nosso vídeo. Também vai estar aparecendo em algum canto aqui da tela o Instagram da FVJ. Segue lá na nossa página para vocês estarem ligados com todas as informações e também conteúdos muito bacanas, memes da hora. Então é uma página massa. Sigam lá a nossa página e é isso. Fiquem ligados e continuem assistindo o Tá Valendo, porque é um programa top das galáxias. E continuamos endossando todos os cuidados nesse momento. Então continue usando máscara, evite aglomeração e não esqueça do álcool em gel. E fora isso, não esqueça de beber água, se alimentar bem e fazer exercício. Até a próxima!